Como estamos agora no YouTube, né, Helena? É sempre importante a gente fazer uma contextualização geral e não falar apenas para os próprios membros do grupo. Eu assisti depois no YouTube a apresentação de todo mundo, consegui assistir no dia algumas, né? Ficava no silencioso lá, porque eu estava cuidando da minha filha, mas consegui assistir a apresentação de todos. E é sempre importante contextualizar para aquelas pessoas que vão assistir esse vídeo agora e acabam não tendo acesso aos vídeos anteriores. Então, já digo, se você estiver assistindo no YouTube, aqui no canal do YouTube da Areté, você consegue encontrar em detalhes tudo o que aconteceu até aqui. Então, eu vou fazer algumas citações que você tem condições de conhecer em detalhes coisas da história que livros não contam, pelo menos não livros em português, que o professor da escola de história não vai contar, com certeza, porque não faz parte do conteúdo programático, e você tem essa oportunidade. Então, tem a palestra do Domingos, tem a palestra da Lígia, né, que foram as últimas 3, que é uma doutora em História, então, alguém que trouxe algo muito, muito técnico. Eu vou trazer a minha abordagem, sempre baseado no meu estilo, que é um estilo muito mais reflexivo para perguntar, e aí ouvir de vocês detalhes que eu não conheço, porque eu não tive como aprofundar mais, do que necessariamente me apegar a pequenos detalhes, porque isso eu não tenho. Por isso que é um núcleo de história, e eu conto sempre com a colaboração de todos vocês para imediatamente darem outro tipo de apontamento, me corrigirem e, por favor, me ajudarem na pronúncia dos nossos representantes políticos e coronéis gregos aqui, porque eu vou ouvir pela primeira vez como é que se fala hoje com vocês, né? Porque eu só li. Muito bem. O tema que foi proposto é consequências políticas internas da grande catástrofe. A catástrofe, que foi muito bem trabalhado em detalhes pelos nossos colegas, é a catástrofe relacionada com a grande derrota grega na guerra grego-turca de 20 a 22. Mas essa catástrofe teve como último ponto aquele incêndio em Esmirna, aquela destruição total da cidade, em que o povo grego teve que se retirar de lá às pressas, aqueles que conseguiram sobreviver. O momento das consequências políticas que a Grécia enfrenta a partir de 22 coincide com o incêndio em Esmirna. Eu demorei um pouco para entender, inclusive, quando eu vi o tema, eu achava que o incêndio e a questão da movimentação da população lá de Esmirna, na Turquia, para a Grécia, já tinha acontecido. Mas qual foi a minha surpresa quando eu percebi que, enquanto o Comitê Revolucionário, enquanto a revolta das Forças Armadas estava acontecendo e estavam navegando em direção à Grécia, Esmirna estava queimando, né? Não é isso? Esmirna estava queimando. E eu, como alguém que gosta de questionar as coisas, alguém que gosta de perguntar, eu sempre pergunto assim, poxa vida, realmente, me parece que esse comitê revolucionário foi um comitê revolucionário nacionalista importante, porque aparentemente colocou as coisas nos eixos, né? Não sei qual foi a opinião de vocês e tal, importante. Mas eu não tenho como eu não me questionar que talvez esses encoraçados, se tivessem, ao invés de se direcionarem para Atenas e confrontar o rei Constantino e pedir abdicação, se eles tivessem voltado para Esmirna e ajudado na evacuação das pessoas, e sei lá o que mais poderiam fazer, eventualmente algum desastre poderia ter sido diminuído, alguma vida humana poderia ter sido poupada. Um questionamento. Posso dar uma parte? Claro, por gentileza, a ideia é essa. Me ajude. Olha, o arcebispo de Esmirne, ortodoxo, ele sugeriu para o Dmitri
Gúnaris, que é o primeiro-ministro da Grécia, para que ele percebeu um movimento da catástrofe. Ele sugeriu para o Gúnaris que evacuasse todas as mulheres e crianças para a Grécia, que todas as mulheres e crianças fossem enviadas para a Grécia, ficassem só os homens e armassem os homens, porque vinha uma posição muito forte dos muçulmanos em direção a Esmirna. E o Gúnaris, ele se negou. Ele falou que seria muita confusão, que ele não aceitaria que houvesse tanta confusão assim de enviar crianças e mulheres para a Grécia. Ele não aceitou. E esse foi um dos motivos principais que o Gúnaris foi considerado acusado como traidor da Grécia. Sim, que é o famoso... Essa é uma parte... Ótimo, que é o famoso julgamento dos 6, né? Perfeito. Essa é uma parte que eu tive a oportunidade de estudar e verificar. Exatamente. Pode continuar, desculpe de interromper, não, pode continuar. Não, desculpa nada, é ótimo, obrigado. Exatamente. Inclusive, até onde eu sei, teve um decreto, uma lei que foi feita, mas não foi pelo Gúnaris, acho que foi o governo seguinte, criando algum tipo de obstáculo para os imigrantes, não é? Ou melhor, aqueles que estavam tentando chegar na Grécia. Sim, isso daí é fato, e eu vou tratar isso daí na próxima apresentação, com relação à questão do que esse governo, que é atual ainda, né, estamos pensando em 1922, fez ou deixou de fazer. Mas o meu questionamento aqui é com relação ao Comitê Revolucionário. Antes mesmo de apresentar para todo mundo aqui, veja, eles são militares, são coronéis, né? E eles estavam, neste momento, enquanto Esmirna estava queimando, eles estavam buscando a revolução. Politicamente, correto, me parece. Mas na questão humanitária, aqueles encoraçados e aqueles esforços de conflito, não do governo, porque este ficou claro que deixou de fazer alguma coisa, né? E foi responsável também, inclusive, foram executados por isso. Mas o próprio Comitê Revolucionário, eu estou falando ali, ó, você tem uma decisão a ser tomada, você cria esforços de guerra para atuar contra o governo, ou você pega aqueles encoraçados e aquelas embarcações e vai até Esmirna e tenta uma evacuação. É uma decisão que, claro, a gente está discutindo, eu estou falando aqui de modo absolutamente superficial, mas eu quero deixar essa dúvida, que é uma dúvida que veio até mim, e que aqueles que conhecerem e puderem nos ajudar, melhor. Contextualizando, a Primeira Guerra Mundial teve uma origem na questão dos Balcãs, e essa mesma questão do conflito dos Balcãs chegou até o conflito grego-turco, porque na Guerra dos Balcãs você já teve ali uma divisão em que a Grécia conseguiu ter um território muito importante da Bulgária, e o Império Otomano teve um outro território muito importante ali na Trácia, Trácia Oriental, Trácia Ocidental, e esse território também estará envolvido na Guerra Grego-Turca, que foi muito bem falado por todos. A Primeira Guerra Mundial, como vocês sabem, ela reconfigurou por completo os mapas do mundo. E você tem, após a Primeira Guerra Mundial, a Turquia sendo desmantelada e a Grécia crescendo. Um dos grandes pontos que é necessário que se retome é apontar o cisma nacional, aquele racha que aconteceu no meio da Primeira Guerra Mundial entre o rei Constantino I e
o seu primeiro-ministro Elefthérios Venizelos, na qual cada um pretendia apoiar um lado da Primeira Guerra Mundial. Esse problema está relacionado com o Comitê Revolucionário, porque o Comitê Revolucionário ele é venezelano, né? Não sei se essa expressão seria correta, mas ele é pró-Venizelos. E é óbvio que uma das reivindicações do Comitê Revolucionário, quando faz valer a sua revolta e o seu poder, é justamente determinar a abdicação do rei Constantino I em favor de seu filho, Jorge, que não era tão monarquista assim. Era monarquista, mas ele era muito mais ligado às ideias contrárias de seu pai, de Constantino I, e ligadas às ideias de Venizelos. Essa é uma segunda pergunta que eu não tive resposta, óbvio, que talvez os senhores em algum momento possam nos ajudar. Lembrando que não é responder para mim, né? Responder para todo mundo que vai estar assistindo isso aqui no YouTube depois. Não seria melhor ou não seria possível você extinguir a monarquia naquele momento do que reivindicar a abdicação de um rei em favor do seu filho? Será que isso era uma realidade possível? Ou será que o povo grego, naquele momento, não conseguia ver um outro tipo de possibilidade de existência que não uma monarquia? Porque a gente sabe que 2 anos depois, em 1924, acaba a monarquia, né? O rei Jorge sai. E aí você tem, de fato, uma democracia completa na Grécia. E eu fiquei me perguntando, mas veja só, será mesmo que eles achavam que ia mudar muito? Por que trocou, a meu ver, né? 6 por meia dúzia? Por que não? Se a ideia era mudar a configuração da Grécia, que se mostrou absolutamente ruinosa nessa guerra grego-turca, por que manter a monarquia? É mais uma questão que fica aí. Então, esse cisma entre o primeiro-ministro Elefthérios Venizelos e Constantino I, ele foi extremamente importante. Você teve, ao final da Primeira Guerra Mundial, a famosa Conferência de Paris, a mudança e a rivalidade entre o idealismo e o pragmatismo, né? O idealismo, claro, de Woodrow Wilson e o pragmatismo de Clemenceau, da França, aqueles que acabaram criando toda a rusga e todo o problema da Convenção de Paris, que criou tratados draconianos, dentre eles o mais importante, o Tratado de Versalhes, que colocou a Alemanha com a faca no pescoço, e a gente sabe o que aconteceu depois disso. Então, os famosos 14 pontos de Wilson, o idealista Wilson, que foi vitorioso na questão da criação da própria Conferência de Paris, mas foi derrotado no seu próprio parlamento, né? Porque os Estados Unidos, ao final das contas, não aderiram às ideias. Inicialmente os 4 grandes, depois viraram os 3 grandes. Quem quiser saber em detalhes isso, tem aí no YouTube uma apresentação minha em que falo em detalhes essas questões da Conferência de Paris. Aqui eu estou contextualizando todos, né? Os 3 grandes que ficaram foram os artífices da paz e chegando aos pontos ideais nossos, né? Vários foram os tratados da Conferência de Paris, e não só o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes da Alemanha, o Tratado de Saint-Germain, o Tratado de Neuilly-Seine, o Tratado de Trianon, e o mais importante, o Tratado de Sèvres, que nunca é conversado e dito em nenhuma escola, né? A gente estuda só o Tratado de Versalhes, que é uma pena, porque o mundo não é só isso. E você tem lá o Tratado de Sèvres, em 10 de agosto de 2020, que desmantelou a Turquia, ou melhor, o Império Otomano. Foi assinado pelo sultão, ou seja, teoricamente o Império Otomano continuaria existindo, né? Ou não um império, mas
a estrutura de governo, de Estado do Império Otomano continuaria existindo, passaria a ser Turquia, mas ainda com as configurações do sultanato. Só que isso sabemos que não foi colocado em prática em razão da guerra grego-turca. O Tratado de Versalhes, e aí os seus detalhes, tratado que mudou a Bulgária, tratado que mudou a Áustria, tratado que mudou o Estado húngaro, e aqui, para nós, o Tratado de Sèvres, que partilhava o Império Otomano e que posteriormente foi substituído pelo Tratado de Lausanne em 1923. Né? Mas em 22, já sabemos que em agosto de 22, a Turquia já havia vencido a guerra e o tratado ele demorou um ano para ser feito depois, só que um ano antes desse tratado, a Turquia já estava praticamente toda reposta no seu território atual. Sobre o Tratado de Lausanne, eu falarei, eu mesmo darei continuidade daqui 15 dias, 2 semanas, mais especificamente. O Tratado de Sèvres, que é o que nos importa aqui, porque levará as consequências políticas da guerra, da guerra aí, da própria Grécia atualmente, criou aí várias alterações, né? O Império Otomano perdeu vários territórios da Palestina, da Síria, do Líbano, da Mesopotâmia, e o mais importante ali, né, a região de Esmirna, a criação de Estado curdo, de Estado armênio, zonas neutras e desmilitarizada de Bósforo, Dardanelos e Mármara. E da onde que veio isso, né? Da onde que veio isso? Veio por causa dessa ideia, a grande megali-ideia, ou megali, né? Ideia megali, a grande ideia, que tem uma origem, me corrijam aí se eu estiver falando errado, totalmente errado, né? Por favor. Né? A grande ideia aqui tem um paralelo com a tentativa de voltar ao grande império bizantino, né? O grande império bizantino, o grande império cristão, em que você tinha o povo grego de orientação política ainda da Roma, né? O Império Bizantino, só que com um grande Estado grego, que teria diversas colocações em diversos lugares do mundo, como vocês podem ver no mapa, dentre eles na própria Turquia, dentre eles Esmirna, pegando ali Constantinopla, pegando a Trácia, pegando várias regiões. Né? Eu me questionei também a origem dessa grande ideia, né? E eu não achei nada, me ajudem depois, ou quando quiserem, relacionado com a Grécia Antiga, né? Na minha ideia, bom, porque se você olha para esse território aqui, tirando a região da Sicília, da Sicília ali da Itália, que seria a Magna Grécia, também você tem o grande território da Grécia Antiga, dos gregos antigos. Mas o que eu vi é que eles não a ideia, né, desse irredentismo, de fazer novamente a Grécia uma grande nação, não vem da Grécia Antiga, vem justamente a partir do rei Otto, né, do século XIX, em que ele tenta resgatar o Império Bizantino. Mas me parece que o território também está muito relacionado com a Grécia Antiga. Não sei se tem alguma relação, né, não sei se as fontes podem dizer um pouco mais, mas ficaria uma outra questão. Bom, só sei que isso durante um século foi realidade na povo grego. Né? A Grécia, em 1887, ela tinha esse traçado em azul, bem pequeno, e começou uma busca por aumentar cada vez mais o seu território, como vocês podem observar. Esse mapa ele é precioso, né? Porque ele traz aí data por data quando é que a Grécia foi ganhando os territórios. Então, o Reino da Grécia em 1832, bem pequeno.
ganhando a Tessália em 1863, depois a Conferência de Constantinopla consolidou em 1881, o Tratado de Bucareste, né, que ali, ó, que eu falei, a famosa questão do barril de pólvora, que aconteceu com a Bulgária, né? Então, você tem o Tratado de Bucareste, nos Balcãs, quando vários estados venceram essa guerra balcânica e cada um pegou um pedaço, e o tracejado em laranja veio para a Grécia, ok? Que seria aí a Trácia ocidental. E a Trácia Oriental, que era do Império Otomano, que teria sido vencido também e conquistado nesse mesmo momento no Tratado de Bucareste pela Turquia, pelo Império Otomano, passou a fazer parte da Grécia a partir do Tratado de Sèvres, em 1920. Né? Esse é um dos trechos que vai ser reivindicado na Guerra Grego-Turca. Então, vejam como as coisas estão estritamente ligadas. Né? E, no caso da Grécia, a grande ideia, a ideia Megali, está também relacionada com essa tragédia que aconteceu, que os últimos palestrantes muito bem apontaram para a gente em detalhes. Aqui um mapa real, né? Tirando a foto, inclusive com detalhamentos de território populacional. Né? Muito bem. O declínio do Império Otomano, enquanto a Grécia estava em ascensão, o Império Otomano em declínio. Então, você percebe que, olha só, aí uma questão de guerra, né, de estratégia de militar, que eu posso dizer um pouco sobre isso. A questão da própria psique humana dentro de um cenário de guerra. Quando você está em declínio, quando você está você está perdendo, chega um momento que você não consegue mais fazer nada, em que você está em total isolamento e que você sabe que você está em perdas, que você não consegue fazer cessar as perdas, mas que chega um momento que você fala assim, ó, se eu perder isso, acabou tudo, eu morro. Né? Quer dizer, eu luto agora pela sobrevivência, eu luto agora para continuar vivendo. E a guerra grego-turca, pro lado dos otomanos, pro lado dos turcos, foi isso. Eles lutaram para não serem extintos, porque o Tratado de Sèvres era a extinção do povo turco-otomano. Você repartiu o império em todos, você deu um Estado armênio, sabendo que eles tinham praticado, e já reconhecido, né, não há mais discussão sobre isso, um genocídio contra o povo armênio. Eles mandaram embora os armênios, e os armênios voltaram, inclusive, com o apoio da França. Quer dizer, eles sabiam que eles seriam, em razão de tudo que eles fizeram, e eu não estou fazendo nenhum juízo aqui de valor, de quem está certo, quem está errado, eles sabiam que eles seriam exterminados. Você luta e pega em armas para não morrer, para não perder tudo. E você, depois da derrota na Primeira Guerra Mundial, você não tinha a quem socorrer. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Mustafa Kemal Atatürk, ele lutou por algo muito maior do que a Grécia. E volto a dizer, eu não estou falando juízo de valor. Mas a Grécia estava em expansão. Eu estava querendo conquistar. O desejo do conquistador, a força, a luta, a gana do conquistador é diferente daquele que luta para não morrer. Aquele que ele vai de um jeito diferente daquele que está entrincheirado. Isso é psicologia natural de guerra, isso é questão de ser humano. Quando você encurrala um animal, ele pode ser pequenininho, ele vai te atacar. A moral da tropa, do conquistador, tem que ser totalmente trabalhada, porque você, na medida em que você quer conquistar o território que é do outro, você trabalha a moral da sua tropa diferentemente. Você precisa ter outros níveis de alcançar aí
motivar e levar a sua tropa para um lugar. E como a gente viu aqui na palestra do Domingos, da Lígia, essa tropa não foi motivada, essa tropa foi destruída. A tropa grega que estava avançando não sabia para onde estava indo, não sabia o que estava fazendo, não sabia por quê, para quê, nem a quem eles lutavam. Você tratou mal essa tropa. E é obviamente que na hora de trocar tiro, dar a sua vida, você fala o quê? Você é louco. Eu, depois de ter caminhado quilômetros num deserto, sem saber para onde eu estou indo, sem saber se eu volto, eu vou ficar trocando tiro com o cara que está querendo proteger a vida dele. Isso acontece. Isso acontece. Então, na medida em que você não tem uma liderança de governo e de guerra muito clara naquele que conquista, ele vai perder a guerra. Porque aquele que fica, ele luta sabendo que se ele perder, ele já está morto e a família dele será levada como espólio de guerra. O Império Turco, pós-Sèvres, né? Então, está aí, né, o quanto que a Turquia foi repartida, um pouco mais em detalhes, principalmente as regiões de conflito de Esmirna, da Trácia, ok? Em laranja, para quem não sabe, né, o em laranja e o em bege seria o que realmente ficaria mantido pelo Império Otomano, pela Turquia. Todo o resto, na verdade, em maior ou menor grau, o Império Otomano não teria condições de agir. Após o Tratado de Lausanne, veja que a Turquia consegue a sua configuração, que me parece é a configuração atual, né? Esse mapa aqui veio errado, era para estar antes. Bom, as questões das consequências de Esmirna, não preciso voltar. As questões do Kemal Atatürk. E aqui, de fato, o que aconteceu após a nossa derrota na guerra grego-turca. Você tem aí o Constantino, o rei que abdicou pela segunda vez em favor do seu filho mais velho, Jorge II, e fatalmente ele morre, alguns falam 4 meses, 6 meses, ele morre alguns meses depois, acho que são 6 meses, né, na verdade, porque foi em janeiro, né? Não, 4 meses, né? Foi em setembro, então 4 meses ele morre no exílio em Palermo, na Itália, né? Mais uma questão humana, né, que a gente olha, os políticos, os líderes, aqueles que se dedicam muito a uma vida, e é inegável que Constantino, goste ou não dele, bem ou mal, ele se dedicou a uma vida a tentar fazer da Grécia grande e lutou em várias batalhas, foi o comandante em chefe da Grécia em vários momentos, né, desde a guerra nos Balcãs, na Primeira Guerra, na Guerra Grego-Turca, né? E só perdeu, né? Só perdeu. Quando ele abdicou pela segunda vez, veja, ele morreu 4 meses depois, né? Foi de morte natural. Ele já sabia que ele não tinha mais nada a entregar para o mundo. Se você se recorda, o Woodrow Wilson também morreu logo na sequência, né? Depois dele ter permanecido com os Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial e ficado 6 meses na Conferência de Paris, né? Você imagina o quanto que isso não eleva o estado mental e psicológico, o estado físico de uma pessoa, e aí você volta para o Senado e você é retirado, você perde, né, as eleições e você é retirado como primeiro-ministro, você não consegue nem conseguir encampar dentro da sua casa os seus ideais. Também morreu logo na sequência, né? Na Segunda Guerra Mundial, antes do final da Segunda Guerra Mundial, o Franklin Delano Roosevelt também aconteceu a mesma coisa, né? Ele já tinha a sua doença, mas era um homem completamente forte, né? Quando ele percebeu, acredito eu, que os Estados Unidos e que a guerra havia acabado, inclusive a Alemanha já havia se rendido, ele morreu. Ele morreu e assumiu o novo presidente. Fica aí só um adendo na questão humana. Quando a gente
dá muita energia, muito gás, se dedica tudo, uma vida inteira a algum projeto, e esse projeto ou acaba, ou então não dá certo, a chance da energia do nosso corpo cair é muito grande, né? Tá aí a importância de você sempre se manter ligado a algum projeto, porque você não abre mão tão fácil da vida, né? Crise no governo. Elefthérios Venizelos foi derrotado nas eleições pela oposição unida de Dimitrios Golnares. Aí o Golnares, isso é antes, né? O Golnares, então, ele assume como primeiro-ministro na Grécia, no início da guerra grego-turca. E o que isso significa? Se Venizelos sai e o Golnares entra, que era monarquista, ele abriu espaço para quem voltar? Constantino I. Ok. Qual que é o problema disso? É só troca de governo? Não é só troca de governo. Porque os países vencedores da Primeira Guerra Mundial, França principalmente, mas Inglaterra também, não queriam Constantino, obviamente, na liderança do país Grécia, porque era o Venizelos que era a favor da Entente, que era a favor do lado vencedor, e você está colocando de novo num país aqueles que, na verdade, lutaram do lado da Alemanha, meu irmão. Meu amigo, mas isso é óbvio que vai dar erro, né? É óbvio que vai dar ruim isso. Por que é óbvio que vai dar ruim? Porque você tem toda uma estrutura criada a partir do Tratado de Sèvres, em que ninguém vai conseguir segurar sozinho o Império Otomano. Você acha que você vai conseguir segurar sozinho? Não, por isso mesmo que ele foi repartido. Cada um ficou com um pedaço e você coloca as armas apontadas para o Império Otomano. E assim, o Império Otomano sabe que se ele tentar invadir um espaço, os outros espaços vão reconfigurar contra ele. Mas olha que erro. É claro que foi a população que votou ali, né? Na verdade foi o Senado, né? Mas acho que foi feita uma votação na população, né? Se eu não me engano, parece que 99% quiseram que Constantino voltasse. Quer dizer, o povo era monarquista. Só que foi o Venizelos que lutou do lado correto, entre aspas, que lutou do lado vencedor. E você coloca no governo alguém que, inclusive, lutou do lado, digamos assim, eu não posso dizer que o Constantino lutou do lado dos otomanos, mas eu posso dizer que Constantino queria a Alemanha, e os otomanos lutavam do lado da Alemanha, quer dizer, está todo mundo, teoricamente, no mesmo time. Bom, a primeira coisa que foi feita, então, foi a retirada de esforços, não físicos, mas esforços políticos em prol do objetivo da Grécia na sua grande ideia, na sua ideia megali. E isso foi avisado, e pouco tempo depois, o Ataturk, como já sabemos, extremamente habilidoso, usou isso a seu favor e reverteu em pouquíssimo tempo aquele apoio que seria para a Grécia e começou a adquirir grande apoio importante. Você tem, durante 2 anos, uma crise no governo que não conseguiu, obviamente, lidar com a guerra grego-turca, tanto é que perdeu, sabemos disso. Em maio, Gonari renuncia, né? Já com a derrota já clara. De maio a agosto, o Petros Pretopapadakis assumiu o poder, mas antes dele assumiu o Nicolaus Stratos, que ficou, acho que 6 dias, 7 dias no governo, né? Todos eles serão julgados lá no julgamento dos 6, né? E não sei se todos foram executados, eu vou estudar isso daí com mais detalhes, mas o Gonari eu sei que foi executado, e você tem uma crise instalada a partir do governo provisório que vai caçar aqueles que foram os responsáveis pela derrota na Guerra Grego-Turca de 20 a 22. Mas veja que pouco antes do Comitê Revolucionário assumir o poder e tomar, de fato, o poder, olha só o que esse jornal, um jornal importante da época, em 26 de agosto, né?
o Comitê Revolucionário, o movimento revolucionário é de 11 de setembro, tá? Então, aí você tem praticamente 15 dias antes, ele fala, o governo caiu. O governo de último recursos... aqui é a tradução, né? Então, eu não sei exatamente o que isso quer dizer. Último recurso de covardia, de calamidade, de último recurso de desonestidade, de último recurso. Muito tempo deveria ter sido expulso do governo, eles detidos e caídos na consciência das pessoas, desprovidos de qualquer de seus direitos e nenhum mandato nacional, horríveis usurpadores da soberania nacional. Há muito tempo para não dar a este povo fatal o tempo de contribuir irreparavelmente para a sua destruição. Eu tirei isso daqui de alguns sites gregos mesmo, né, que foi feita a tradução automática do Google lá, né, infelizmente o meu grego está um pouco enferrujado, então eu preferi não fazer eu mesmo a tradução, tá, gente? Então, eu acabei jogando no Google, então por isso que tem esses errinhos aí. E aí você tem a revolta nas Forças Armadas, que começa a partir desse momento. Ó, volto aqui. A partir do momento em que o governo de Golnari renuncia e dá continuidade governos com as mesmas ideias, porque houve um conchavo, houve um acerto entre os líderes dos partidos do parlamento para manter a mesma estrutura que estava sendo feita, mas apenas retirar o Golnari de foco, mas nada seria mudado, aquilo não passa a fazer mais sentido para as Forças Armadas, que é quem estava morrendo e matando. É quem, de fato, enfrentou a Grande Guerra. Então, você tem a revolta das Forças Armadas. Gravem aí os rostos desses importantes personagens. E você tem o chamado famoso movimento de 11 de setembro de 1922, que é o movimento do Exército e da Marinha, que eclodiu em Quios e Lesbos. Você tem a formação do Comitê Revolucionário, principalmente com o Exército e a Marinha, o Nicolaus Plastiras, Coronel Stilianos Gonatas, e o comandante, ou tenente-capitão, vem com essas duas patentes, né? Comandante, tenente-capitão, Dimitrios Focas. Sobre o Focas eu não achei nada, absolutamente nada. Mas houve dois grandes líderes revolucionários principais. O principal deles é este que está aí, o Nicolaus Plastiras. Foi oficial e político. Teve atuação sempre na Guerra Grega, desde a Guerra Grego-Turca, desde os Balcãs. Tá? Ele era pró-governo de Venizelos, né? Acredito que essa forma também da tradução aí deve estar errada, né? Pró-venezuelano, né? Depois eu corrijo, deve ser pró-venezelano, né? Porque Venezialista. Venezielista, é isso? Venezialista. Venizelos, né? Venezialista, isto. Em português é difícil, né? Venizelista, isso? Venizelista, né? Venizelista. Vamos ver se eu consigo já arrumar isso aqui agora. Venizelista. Vamos lá, vou subir de novo aqui. Venezelistas. Tá certo aí, Aspazia? Venizelista, é isso? Vamos lá. Venizelistas, né? Bom, tá no mudo. Tá no mudo. Tá, então tá bom. Vamos lá, eu vou continuar, depois a gente faz os ajustes aí, mas eu quero aprender também, porque eu tenho certeza que estava errado, mas eu deixei. E ele foi primeiro-ministro da Grécia por 3 vezes. Interessante que ele permaneceu na vida política durante muito tempo, né, inclusive pós-Segunda Guerra Mundial, né, e foi exatamente quando ele, de fato, foi um político, né, após a Segunda Guerra Mundial. Né. O outro líder da Revolução, Stilianos Gonatas, também foi coronel e político, atuante como na política até mais que o próprio
o próprio Plastiras. Criou-se um partido, o Partido Nacional Liberal. Aí uma imagem, né? Eu fiz essa apresentação com algumas imagens, né? Porque eu acho que é bem interessante. Porque o conteúdo mesmo, ele é bem mais tranquilo, né? Bem mais sucinto. Então, as imagens tem aí o Gonatas ao centro, Plastiras aqui na nossa direita e o conselheiro político Jorge Papandreou aí à nossa esquerda. Se os militares lá mantêm-se como os militares daqui, significa que o Gonatas ele é mais antigo. Ele era mais antigo que o Plastiras, né? Porque ele está ao centro aí. Um dado interessante. Apesar do Plastiras ter sido o principal líder da Revolução. Em 9 de setembro, você tem o início da Revolução. Já começa, então, os primeiros movimentos. E os jornais gregos e estrangeiros fizeram as primeiras notícias da formação de um movimento nas ilhas do Egeu com o objetivo de derrubar Constantino, estabeleceram um movimento democrático. Porque, olha só, as tropas gregas, boa parte delas já haviam sido evacuadas, e elas se mantiveram ali no Mar Egeu, né? Não só a marinha, mas também tropas a pé, embarcadas no Mar Egeu, em algumas ilhas, e totalmente desmobilizadas, né? Totalmente desmobilizadas. E como é que fica, né? 2 anos de luta mortífera. Provavelmente esses militares lutaram a Primeira Guerra Mundial. Você está quase uma década lutando. E você perde, e você tem um governo que não sabe o que vai fazer com você. Bom, é um barril de pólvoras, era uma tragédia declarada para o governo grego, obviamente. Em 11 de setembro, a Grande Revolução é declarada. Tá? A Grande Revolução é declarada. E você tem a formação, então, do comitê, o chamado Comitê Revolucionário. Você tem aí algumas imagens, né? Vou passar aqui um pouco devagar. A imagem fala por si só. Foram todas imagens retiradas de sites gregos, tá, gente? O Google ele é maravilhoso porque ele permite que eu entre no site grego. Lá eu entrei num site que me parece ser do próprio museu, algum museu lá, e assim, ele traduziu para mim, então fiquei muito contente, porque você joga isso aqui em português, não vem quase nada, né? Vem 2 fotos, né? É esse site aqui, ó, esse site que está aparecendo aqui. Talvez até vocês mesmos possam surpreender com o tanto de arquivo que tem lá. Depois, no finalzinho, eu deixo no chat aí o site. Incrível. Então, todo o movimento sendo feito. Mais uma foto dos 2 principais líderes. Aqui já é uma foto de 1942 ou 24, hein? Eu tô achando que não é 42, eu tô achando que é 24. Eu tô achando que é 24, não vou conseguir conferir agora. Acho que eu errei aqui. Eles numa confraternização. E aí, em 12 de setembro de 22, nós tivemos a mobilização. As tropas rebeldes embarcam em navios mercantes e se concentraram e começaram a navegar para Atenas. E chega na capital, Atenas, as proclamações da comissão revolucionária, do comitê revolucionário, antes deles de fato desembarcarem. O que eles pedem? Eles pedem a renúncia do rei Constantino I em favor do seu sucessor. É aqui o questionamento que eu faço, né? O porquê em favor do seu sucessor e não apenas a renúncia do rei Constantino.
a dissolução da Assembleia Nacional, que estava sendo construída, que estava sendo criada cada vez mais para mudar todo o parlamento ali, porque eles consideravam que seria trocar o mais, fazer o mais do mesmo. A formação de um novo governo politicamente independente que teria o apoio das alianças da Entente e o reforço imediato da frente de trabalho da Trácia Oriental, né? Ou seja, eles queriam voltar para a guerra, né? Eles queriam voltar para a guerra e reconquistar a Trácia Oriental. A velha ideia Megali, né? Quanto que isso não custou, quanto que uma ideia não custou, né? O quanto que uma ideia não custou, né? E a punição dos responsáveis pela catástrofe da Ásia Menor. Aqui, na punição dos responsáveis, o que que ficou, o que que foi aventado, o que que foi trazido? Foi trazido que o governo de Golnares e o governo como um todo, né, inclusive os militares que lutaram, os comandantes, eles não perderam a guerra. A guerra não foi perdida. Na verdade, eles foram traídos. A verdade é que houve uma traição do governo de Golnares, na qual eles, portanto, traíram, e por isso que a Grécia perdeu a guerra. Isso eu tratarei com mais detalhes na próxima apresentação, mas, claro, se alguém depois quiser falar, agora ou depois, é muito importante, porque, veja, isso levou essas pessoas a serem executadas, isso criou uma ideia, né? A ideia de que, de fato, eu ainda posso continuar lutando, tanto é que eles queriam os esforços para recuperar a Trácia Oriental, a ideia de que nós não precisamos mudar a nossa estratégia, ou melhor, o nosso poderio, nós somos bons, nós perdemos porque fomos traídos. É mais uma questão, me parece, psicológica, né? Você nunca aceita que você perde, né? Foi o juiz que roubou no jogo, né? Foi o juiz que roubou, né? O juiz que deu o gol para o outro lado, né? Mas eu nunca aceito que eu mesmo preciso treinar mais chute no gol, né? Mas essa ideia de acusação contra a traição desses responsáveis circulou, e esse foi a tônica do julgamento dos 6 a partir de um tribunal militar, obviamente que um tribunal que podia ter grandes vocações, mas independente não era. Em 13 de setembro de 22, você tem o avanço das tropas do exército, ou melhor, do Comitê Revolucionário. Os navios com exército chegam a Lábrio, e no dia seguinte o rei Constantino, não é que ele renuncia, né? Ele renuncia, mas o processo de renúncia demora alguns dias, aí, praticamente 10 dias, um pouco mais, mas ele de fato já aceita, né? De fato já aceitou que não serei mais rei, e aí ele partiu para a Itália, em Palermo, em favor de seu filho Jorge II. Né? No dia 14, começam as ações e as prisões, as tropas revolucionárias entram de fato em Atenas, frustram a tentativa desse tenente-general de se aproveitar da ausência total de liderança no país e tomar aí a Grécia para si. Vários políticos são presos. Inicialmente seriam levados a um encouraçado e fuzilados diretamente. A ideia era essa, né? Não tinha muita conversa, não precisa de julgamento. O julgamento sou eu. Era assim que era feito. Não vejo nenhum tipo de absurdo aqui, porque de fato estávamos falando de uma outra época, pensem, né? Antes da Segunda Guerra Mundial. Então, não haveria, dentro aí de um tribunal militar, isso é possível. Você pode executar no próprio, aquele que é declarado inimigo, traidor, no próprio local de guerra. E eles, na visão deles, eles estavam ainda dentro de uma guerra. Porque se você foi traído, olha só o que se cria, né? A traição, dentro de um cenário militar, é, de fato, o pior dos crimes. Sem dúvida nenhuma. Em um cenário em que eu estou lutando há 10 anos contando a Primeira Guerra, mas se eu colocar os Balcãs, eu estou lutando há 15 anos, eu estou lutando há muito tempo. E se você fala que o outro traiu,
você só tem uma solução: executá-lo. Aqui no Brasil, o Código Penal Militar ainda tem uma pena chamada de pena de morte. A pena de morte no Brasil ainda é possível com a Constituição Federal autorizando isso em guerra declarada e para crimes militares, né? Para vocês verem como isso hoje ainda é possível no Brasil. Você imagina na década de 20? Então, eu não vejo aqui nesse movimento nada assim, nossa, que absurdo. Não, você acabou de tomar o poder de um governo que traiu a pátria. Quer dizer, você tem que ser morto. Existe um detalhe, tem uma parte, posso falar uma parte? Claro. Existe um detalhe muito importante. O irmão do rei Constantino, o Andrés, era general do exército, fazia parte do exército. Esse Andrés, ele é o avô do príncipe Charles, ou seja, ele é o pai do rei Felipe, falecido há pouco tempo. E ele é irmão do rei Constantino, e fazia parte do exército como general em Esmirne. Esse é um detalhe muito importante, que no julgamento eles levaram muito em consideração isso. Perfeito. É um detalhe que eu não sei se foi mencionado na história pelo Google, aí no caso. Eu ainda não me aprofundei nos detalhes da próxima apresentação, mas que bom. Ele era general do principal exército, que houve recuo, inclusive, depois. E o Andrés, irmão do rei Constantino, ele é nada mais, nada menos que o pai do rei Felipe da Inglaterra, que faleceu há pouco tempo. Ou seja, ele é o avô do príncipe Charles. Nossa. Eu não sei se é de conhecimento esse detalhe. Eu vou procurar isso daí, né? Ou com certeza os nossos amigos aqui devem saber esses detalhes, né? Ou um outro detalhe desse daí. Mas isso, volto a dizer, né? Isso vai ficar gravado no YouTube. Então, com certeza as pessoas não sabem disso, né? As pessoas não sabem disso. Ótimo. Ótimo. Muito obrigado. E o governo, então, não escondeu a intenção, e os embaixadores da Inglaterra e da França pediram para serem julgados por tribunais, né? Talvez aí esteja um dos motivos pelos quais gostaria que fosse julgado corretamente por tribunal e não deixar uma execução direta. Eu acho que isso aí que você falou tá bem ligado com essa informação, né? 14 de setembro, a maioria dos funcionários do governo de Golnares e o próprio Golnares foram imediatamente presos e levados para a delegacia de polícia de Atenas, dali não saíram mais. A porção moderada exigiu que os perpetuadores fossem levados à justiça, enquanto a linha dura queria, claro, a execução imediata. Além disso, houve pressão das potências estrangeiras em busca de um julgamento sem procedimento. Eu acho que tá claro o motivo aí, né? Em 16 de setembro, nós temos a consolidação. O governo político foi formado pelo presidente Croquidas, né? Porém, de fato, quem estava dando as diretrizes, ao que tudo consta, era o Elefthérios Venizelos, né? Ele foi nomeado aí como o representante internacional da Grécia para atuar, já que a Grécia perdeu essa guerra, então precisaria de uma representante internacional. E quem que é o representante internacional? É o chefe de Estado, né? O chefe de Estado deveria ser o representante internacional. E mais uma vez, Elefthérios Venizelos volta, de fato, a ser uma figura importantíssima. Sempre foi, mas aqui muito mais importante. Então, de fato, ao que tudo indica, quem estava tocando as diretrizes era ele. Inclusive, o próprio Comitê Revolucionário, como falamos, era venezelista. O rei
Constantino I abdica em favor de seu filho Jorge II, nesse processo que durou aí de 14 ou de 13 até 27, e teve um sermão do povo grego para o povo grego, em que ele fazia essa renúncia e abdicando em favor de seu filho Jorge II, e o Jorge II fica aí menos de 2 anos como rei, né? Porque ele vai sofrer todas as consequências desse desmantelamento, dessa mudança de estratégia do exército, e em 24 já temos aí um novo governo, né? O meu grego está um pouquinho enferrujado, mas eu deixei aqui para que, caso vocês queiram, quem quiser ler algum trecho aí, passar para o pessoal, fique à vontade. Esse é o sermão do rei Constantino, do Constantino I. Alguém quer citar alguma coisa aí ou não? Ou vou para frente? Eu sei que vocês estão todos estão lendo, né? Só eu que não estou lendo e mais ninguém. Mas Aspazia está lendo, Domingos está lendo, né? A Thalia está lendo, a Helena está lendo, a Elane está lendo, Helene está lendo. Eu não estou lendo, mas... Catarevos assim, facinho? Bem caçarevos É isso difícil. aí. É totalmente catarevos. Exatamente. Não é fácil, não. É difícil? O que a Aspasia comenta é que nessa época, não só a nobreza, mas principalmente a parte administrativa pública da Grécia, se comunicava e escrevia em uma língua que não era o grego zimoticol, ou seja, o grego popular, não é? E essa língua ela foi praticamente feita baseada em cima do grego ático, no passado. É uma forma extremamente culta, e nós chamamos de Caçarevusa porque, no afã de se libertar dos turcos, eles retiraram todas as contaminações estrangeiristas, né, vamos chamar assim, que existiam no grego à época, e formaram essa língua baseada no mais puro e bonito grego conversado à época, digamos assim, de Platão, né? E você lê, você entende bastante lendo, mas é uma forma assim que você tem que pensar muito para poder entender, para quem conhece o grego moderno. É claro que os nossos tios aprenderam isso no colégio, não é? Isso... mas nós, assim, não temos muito domínio disso, não. Perfeito. Então, acabou de ser uma aula que vocês deram para a gente, né? E isso, inclusive, é uma informação que ninguém tem essa informação. Vamos seguir. Passou aí quase um mês, 9 de outubro de 22, a chamada Fúria Popular, 100 mil cidadãos, é claro, né? Depois de 2 meses você falando que as pessoas, que o governo traiu, é óbvio que você tem uma grande movimentação das pessoas exigindo a execução imediata dos responsáveis que estavam só presos, e havia então um impasse. O que fazer com esses políticos? O que fazer com os responsáveis? Porque as pessoas ainda estavam juntando seus cacos, as pessoas ainda estavam juntando, enterrando seus mortos, ok? E as notícias de Esmirna ainda estavam chegando, a tragédia, o nível. Lembrem-se que não tínhamos internet, não tínhamos Google, então demorava para chegar as ideias, as informações. Até você saber tudo o que aconteceu, isso demorava. Os militares que lutaram estavam retornando, estavam contando até que ponto eles foram largados à própria sorte, e você tem, claro, um aumento da revolta popular. A lógica que o Comitê Revolucionário transmitiu ao povo foi de que a Grécia não foi derrotada, mas sim traída. Em 13 de outubro, eles, de fato, instalam aí um tribunal militar extraordinário para julgar os autores. Neste 13 de outubro, o tribunal militar é formado. Tenentes generais Teodoros Pangalos, ou Pangalos, Alexandre Otonaios, eu vou me abster de ler os nomes, tá? Respectivamente, assumiram como presidentes da comissão de inquérito e tribunal militar,
extraordinário, depois de terem recebido garantias claras de Plastiras de que qualquer decisão do tribunal seria executada. E você tem o julgamento dos 6 sob acusação de autotraição. É claro que aí tem mais, né, que 6, mas os 6 seriam os 6 principais. Você percebe pelos nomes que foram pessoas importantes que, de fato... Na realidade, foram 8 os acusados. 6 pegaram pena de morte e 2 prisão perpétua. Então, foram 8 acusados. Então, acabei de descobrir o porquê que é julgamento dos 6 e não que os 8 estão aí, de fato, né? Que ficou sendo como o julgamento dos 6, porque foram os 6 que foram executados, né? Mas teve 2 que pegaram, 2 pegaram prisão perpétua. Desculpa de interromper. Não, realmente foram 8 os acusados de traição. E 6 foram executados e 2 pegaram prisão perpétua. Excelente. Tá aí a foto deles. Difícil, né? É difícil. Essa foto é maravilhosa, né? Essa foto é maravilhosa. Você ter de tanto tempo uma imagem tão clara, né? Você consegue ver a expressão deles, né? Você consegue ver tudo, né? E indo para o nosso encerramento, você tem Constantino I, morreu, de fato, em 11 de janeiro de 23, foi enterrado na cripta Igreja Russa. Em 36, com o retorno da monarquia, buscaram os corpos deles, não só dele, mas também da rainha Olga, da sua esposa Sofia. E você tem, então, a procissão oficial até a Diocese de Atenas para uma peregrinação, e eles foram enterrados no cemitério real de Tatói. Esse tipo de evento, né, em que você faz questão de dar um enterro correto aos reis, né, isso é bem comum, né, me parece que, na verdade, é um resgate do próprio espírito de uma nação. Eu vejo isso com bons olhos. Quando a família de Nicolau, né, os czares russos foram barbaramente assassinados pelo Partido Socialista, né, pelos comunistas da Revolução Russa, eles foram lá enterrados, acho que em qualquer lugar, nem sei como é que foi exatamente a situação, mas recentemente eles tiveram uma procissão oficial, eles tiveram um enterro correto, né, resgatando todas as honrarias que um rei merece. Eu acho que isso é um resgate não de governo, não de ideia, mas um resgate do espírito de uma nação, né? Então isso é bem comum acontecer. A história, ela se corrige, ou ela corrige as suas injustiças quando as coisas se acalmam. Este foi o último slide. Hoje é mais tranquilo mesmo. Então, a partir daqui, eu deixo aberto para quem quiser fazer os comentários, as correções. E muito grato por me ouvirem falar de algo que para vocês é tão caro e que eu tive a oportunidade de estudar. Eu gostaria de dizer, Domingos, que para mim a história da Grécia, que a gente está estudando há tantos anos, é tipo uma novela, viu? Que eu não sei o próximo capítulo. Vocês sabem todos, né? Vocês sabem tudo, vocês já sabem, né? Então vocês vêm aqui para resgatar, para lembrar, para falar. Vocês são uma comunidade de historiadores e pensadores que vem aqui para outra finalidade. Eu não.
Eu não sei o que vai acontecer no próximo governo. Eu já sei, porque eu dei uma lida, que no próximo governo vai ter a fase do presidencialismo, começa em 24, né? Inclusive, da próxima apresentação eu ainda não preparei, então não sei como é que foi essas questões de detalhes do julgamento. Mas eu não vejo a hora, dona Helene, não vejo a hora de a gente sair desse momento, porque é só tragédia para a Grécia só está perdendo. Quando é que a Grécia vai vencer? Então, eu espero que as próximas décadas da Grécia, a Grécia vença, a Grécia tem um governo bom, um governo correto, porque é só coisa ruim. Então, como eu estou vendo uma novela, eu estou numa fase que eu estou triste. Eu estou triste com o avanço aqui da história da Grécia, viu? Então, não vejo a hora de a gente sair disso. Passo a palavra para vocês. O que eu sei é que o príncipe André foi um dos condenados. Como é que ele foi absorvido, eu não sei. Mas um navio inglês, ele entrou no navio inglês e saiu fugido, digamos, e passou na ilha de Corfu, se não me engano, e de lá, dentro de um balaio com laranjas, veio escondida a princesa Alice, que foi levada para Londres. A confirmar esses dados. O príncipe Andreas, ele teve um apoio muito grande de toda a monarquia, de todos os países, que eles pediram que o julgamento dos 8 e que os 6 fossem fuzilados imediatamente. Eles não quiseram prorrogar muito esse julgamento. Eles foram, praticamente, não deu tempo nem deles se despedirem dos familiares. Simplesmente um deles deu coboloi para a esposa, o outro não teve nem tempo de se despedir. Eles mandaram executar imediatamente, de madrugada, após o julgamento, os 6 acusados. Então, o príncipe Andreas, ele ficou fora do julgamento, por influência da monarquia da Grécia e de outros países. Deixa eu entrar com algumas informações aqui. Antes eu queria até comentar a fala do Rafael, mas só para enriquecer um pouco a discussão aí, Helene, o que se falou em torno do príncipe André, nós temos que entender o seguinte: a Grécia havia despachado corpos de exército. Cada corpo de exército tem cerca de 60 mil homens, e cada corpo de exército ele era emblematizado, vamos resumir dessa forma, por uma realeza. Então, o primeiro corpo de exército da Grécia, onde existia o exército mais experiente, era comandado pelo Constantinos. O segundo corpo de exército tinha comandante em chefe o príncipe Andreus. O príncipe Andreus ele não era um general, mas o problema do segundo corpo de exército era um corpo de exército que apoiava e ficava quase que na retaguarda do primeiro corpo de exército. Ele tinha uma função muito importante de apoio e que não foi muito bem cumprida, segundo historiadores, pelo comandante em chefe, príncipe Andreus. Por quê? Porque os generais não eram muito amigos do príncipe Andreus, consideravam que ele era muito orgulhoso e gostava de tomar decisões à frente dos generais. Isso causava uma certa confusão. O príncipe Andreus, ele no julgamento dos 6, eu não quero ser um spoiler, Rafael, mas isso é muito interessante, já que se começou um pouco a conversa aqui. Não, me ajuda que eu já vou anotando. No julgamento dos 6, o príncipe Andreus, ele foi chamado assim, meio que à parte, e ele foi julgado. Ele foi julgado e legalmente pelo corpo militar, ele, de uma certa forma, foi absolvido. Eu não consigo encontrar na história se ele foi absolvido porque o Curzon e o Lloyd George da Inglaterra, provavelmente a mando da realeza, mandaram mensagem para o Venizelos, já que ele era muito amigo do Plásteras. Eu vou contar um pouquinho da história do Plásteras depois. E, a partir disso, eles não acharam fundamentos legais para condená-lo. A única coisa que se resultou bom,
você foi absolvido, mas você é exilado junto com o seu irmão Constantino. E foram os dois que abandonaram a Grécia. Ele acabou, o navio inglês realmente o resgatou ali no Mar Adriático, ali naquela Mar Iônio, né? Na ilha de Corfo, porque a família dele estava lá, o recém-nascido príncipe Filipe estava lá junto com a mãe, né? Que supostamente estava enlouquecendo com essa situação toda e dizem que ela ficou até louca depois. Mas o ponto que aconteceu foi, em um dos momentos em que Plástiras, que era um general, e esse Plástiras que foi o principal condenador assim desses políticos gregos, ele havia comandado o que existia da nata de guerreiros, de militares gregos. Ele comandava os batalhões, né, principalmente o 5º Batalhão de Evxones, que eram os militares mais bem treinados da Grécia. Ele era temido pelos turcos, esse Plástiras, ele era chamado do Pimenta Negra, né? Diziam que ele não perdia uma batalha, e infelizmente a última batalha ele perdeu, por conta, provavelmente, do príncipe Andrews, que falta de comunicação, tudo aquilo que nós ouvimos rapidamente ali já falar, houve uma certa falta de comunicação e mandaram a divisão do Plástiras em cima do exército turco, que era extremamente mais numeroso. Eles se engalfinharam ali, ele perdeu os melhores homens que a Grécia tinha, né? Na retirada, então, esse Plástiras, ele chegando em Chios, ele, claro, ele promoveu essa junta militar, e essa junta militar quis efetivamente uma justiça militar em cima do que tinha acontecido, pelo fato de dezenas de milhares de soldados gregos terem assim enfrentado um contingente muito maior de turcos e terem morrido em campo, não? E daí nasceu essa questão do julgamento dos 6, o que é muito valioso você pesquisar mais a fundo e tentar mostrar alguns fatos, porque muitos julgam que foi injusto, outros julgam que não. Isso efetivamente foi o calor da época, o calor da situação. Imagina esses generais voltando para Atenas e não existia mais governo, ninguém mais sabia como liderar o país estava numa corrida inflacionária enorme. Vocês já tinham até ouvido, eu havia comentado a questão do que o último primeiro-ministro tinha feito junto com Dunaris, não é? Que foi arrecadar metade do dinheiro da Grécia, do mercado, né? Ele recolheu metade do capital circulante para mandar para a guerra, né? Então, o país tinha entrado também na sua falência econômica, né? Não existia mais condições de se manter aquele parlamento, né? E muito menos um rei, a essa altura, dizer que ia consertar o país. Não. Então, acho que para o Constantino não havia também solução, né, a não ser abdicar. Abdicar e continuar efetivamente com um legado histórico ali da nobreza. Bom, isso você pode explorar bastante na próxima etapa, né? A única coisa muito estranha nesse episódio, muito estranha, foi que, terminado o julgamento dos 8, os seis acusados para serem executados, 2 pegaram prisão perpétua, eles foram executados de madrugada. Não deu nem tempo. Eles, uma vez sair da acusação, parece que 6 horas depois eles foram para o paredão. Isso é fato. Exatamente. É muito estranho que tiveram uma ordem de execução muito rápida. Tipo, não tiveram tempo nem de receber um padre, uma confissão, os parentes. Isso foi muito estranho. Mas isso o povo grego estranhou muito. Caindo em cima do que... Bom, o grego no futuro estranhou, o grego da época não estranhou. O grego da época não tinha governo mais, não tinha rei, o exército havia sido derrotado, centenas, quiçá milhões de gregos fora da Grécia estavam perdendo vidas ou casas ou
tudo que eles haviam construído. Então, ou seja, existia um ambiente no qual tentava-se colocar ordem, que não ia se permitir mais que aquela liderança se mantivesse existindo. É claro que dezenas de anos depois, os familiares de alguns desses executados, eles entraram na justiça e pedindo até que esse julgamento fosse revogado, né? Mesmo que... A maioria do povo estava realmente contra esses 6. A maioria do povo estava... Inclusive, o pessoal que fuzilou os 6, uma boa parte era de Esmirne. Alguns se negaram a participar do fuzilamento. Alguns gregos se negaram a participar do fuzilamento. Mas teve outros que falaram, não, eu sou de Esmirne, eu sou Esmirneicos, e eu vou fazer a execução. As coisas em setembro e outubro de 1922, elas aconteciam sem dar a você 2 minutos de pensar nas escolhas, ou seja, já passavam 2 minutos e as escolhas já tinham sido feitas por alguém, né? Dentro do cenário que acontecia na Grécia. Sem contar que nós temos que entender um pouco que este problema ele era acompanhado por todo o mundo, não? Era a primeira página de jornal, inclusive no Brasil. O mundo inteiro condenou. O mundo inteiro condenou. Se vocês pegarem... Inclusive fizeram sanções, né? Fizeram muitas sanções contra a Grécia. Exato. Na época o jornal Globo não existia ainda, era o jornal anterior, eu não me lembro o nome, que o Getúlio Vargas havia mandado queimar, porque era contra a política de Vargas, né? E depois nasceu o Globo. Mas nessa época esse jornal, inclusive, ele estampava na primeira página o que acontecia na Grécia, né? Se havia interessados no Brasil ou não, mas isso afetava efetivamente a ordem mundial, tudo o que aconteceu, principalmente pelas decisões da Inglaterra de aguardar que a Inglaterra já havia aceitado que Kemal retomasse aquele território turco inteiro. E é aí que eu quero entrar um pouco comentando algumas coisas que o Rafael havia levantado um pouco da dúvida, não? A primeira questão onde ele comenta a Merhalideia, repara bem, Rafael, nessa época a Merhalideia, ela não era algo que efetivamente flutuasse em cima do imaginário da política. O que existia muito era um governo, vamos dizer assim, emparedado pela política da paz do pós-Primeira Guerra, e ele efetivamente tinha que tomar decisões a curso ou em função do desdobramento do que a Europa desenvolvia dentro, principalmente do Império Otomano. E, nesse sentido, você acaba tendo às vezes, trazer uma figura do que era um pouco mais lá para trás que aconteceu, ou que alimentou, talvez, a cabeça do Venizelos, né, logo no início, e depois ela se confundiu por conta do que um parlamento ou uma monarquia passou a contar de verdades para o seu povo. É muito interessante até, muitos historiadores na atualidade comentam a respeito disso, né? É claro que ficou muito a imagem que você mostrou ali do que era a Merhalideia, sempre estampando a cara do Venizelos. Venizelos, ele efetivamente já fazia política indireta, mas não diretamente através do parlamento nessa época. Mas tem uma questão muito política que eu acho que os gregos hoje dão um pouco mais até de valor, e é muito expressado a partir dos anos 80, quando se criou até uma música na cultura popular grega, que se chama Manamuelás. E ali ele fala, essa música, né, ela é uma música muito interessante, tem uma lírica, tem uma melodia muito, muito bonita, né? Muitos gostam de cantá-la, mas os gregos até recomendam, não cante essa música porque ela é muito política, e política profunda e pesada. E ela comenta essa traição, ela é um artefato atual da história da época, na qual tenta
de uma maneira com sujeito indeterminado, né, nas suas estrofes, na sua rima, apresentar o que aconteceu à época, onde ela diz que o rei Constantino, já logo no seu primeiro café da manhã, quando ele reassume o trono pela segunda vez, ele conta as suas mentiras ao povo e induz o povo a esse tipo de conquistas, né? E a letra é muito interessante, é muito inteligente, é difícil até de interpretar, mas quanto mais você estuda a história, mais você consegue entendê-la através da própria música. Então, esse ponto é um ponto interessante de se estudar, de se avaliar, de se conhecer. Eu não sei se tinha mais alguma coisa que você tinha dúvida com relação ao que você havia comentado. Você quer aproveitar o momento? Eu estou vendo o Capotaz aí, ele pode também nos ajudar um pouco. Eu faço sempre um monte de reflexão, depois eu respondendo ou não, mas as pessoas ficam... Bom, você já respondeu, mas o porquê que no momento da determinação ou da reivindicação, da abdicação do Constantino I, por que talvez não tivessem pedido a extinção da monarquia? E sim, eu vou lhe devolver a pergunta. Eu entendi, eu lembro de você ter comentado isso, eu vou lhe devolver a pergunta. Quem pediria a abdicação dele à época? Estamos falando de quando? Setembro de 22 ou antes? No setembro de 22, quando o Comitê Revolucionário chegou, né? Porque eles reivindicaram a abdicação do Constantino I em prol de seu filho. Mas veja, se eles eram já venezelistas e se eles já tiveram a certeza de que foi não só o governo, mas foi também as ações da monarquia de Constantino que levaram à derrota, e se era para ser feito tudo novo, o porquê que já não foram para um sentido de um novo... Vou jogar lenha nessa discussão e o Capotaz pode ajudar. Olha o que eu vou comentar agora nessa situação, mas é bem interessante. Quem depõe um rei? Ou uma revolução como aquela feita pelo povo na época da 1789 na França, ou efetivamente o parlamento, certo? Aonde estava o povo nessa época, né? Você não conseguia juntar massas ali para poder, em uma única voz, dizer que a Grécia legitimamente não deveria ter mais um regime parlamentar, um reinado parlamentarista, né? Vamos dizer assim. Até porque, 2 anos atrás, 99% da população em plebiscito votou queremos o rei, não é? E ele veio do exílio. Sim, esse ponto o apoio popular ainda era da monarquia, né? Bom, vamos lá. Eu não sei como 99% dos gregos na época, eu não sei o que passava pela cabeça dos gregos na época de trazê-lo de volta, um sujeito que assim estava focado em cima do império, vamos lá, do czar, não, do czar não, perdão, do Kaiser alemão, né? Bom, e o segundo seria o parlamento. É interessante estudar o que acontecia com o parlamento naquela época. O parlamento ele tinha inúmeros problemas para resolver. O primeiro-ministro ele abria mão de ficar no parlamento para ser ministro da guerra, ia para o fronte da guerra. Ou seja, toda a estrutura parlamentar ela estava ainda fundeada até aquela situação e praticamente nas mãos da decisão da política internacional, nas mãos de uma monarquia. Então, a menos que se mudasse totalmente a situação da guerra, não existia espaço para você, naquela época, tirar o rei. Você tirar o rei já significava derrota na Anatólia, não é? Tem que tirar do teu, hein? Bom, eu não vou esticar, eu quero trazer o Capotaz um pouco para essa discussão, eu não sei se ele está preparado ali.
Jorge, Oi. você pode Bom dia, nos pessoal. ajudar um pouco com essa discussão? Bom dia. Eu tive um problema aqui no Zoom, eu tive que sair. Entrei com o celular, depois saí do celular e reiniciei o computador. Então, mas eu acompanhei a conversa de vocês. O primeiro ponto que eu queria... Eu vi que houve um interesse pelo príncipe Andrew, né? Andrew, sim, sim. Sempre a realeza trazendo assim aquele interesse, né, pelos nobres, pelos príncipes, né? Isso se reflete aqui. Ele passou por uma corte marcial, mas a corte marcial dele foi diferente, não foi por traição, foi por insubordinação. Insubordinação, exatamente. Ele foi condenado, ele perdeu o cargo de general e foi banido da Grécia. Tá? Por isso ele saiu. Bom, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto interessante, eu acho que houve uma concentração aqui muito grande nessa questão também em todas as duas, três últimas palestras, sobre o que acontece na Ásia Menor, né? Só que a Grécia não perdeu só a Ásia Menor. Nesse processo, ela perde também a Trácia Oriental. Como é que ela perde a Trácia Oriental? Como é que se faz essa derrota, essa entrega, né, da Trácia Oriental? Porque, em batalha, o exército da Ásia Menor é derrotado. Só que esse fronte foi totalmente esquecido. Quer dizer, é mais um erro de alta gravidade, né, que recai sobre esses comandantes, né, dessa expedição. Era algo que poderia ser relativamente com uma dificuldade mediana, né, ser um território que pudesse ser protegido. Você entrega uma parte e protege a outra. Isso não foi feito, né? Não houve uma diversificação dos esforços, né? Mas como é que ela... Volta à pergunta original. O que, na realidade, houve foi que quando o exército... Não sei se vocês já falaram sobre isso, como é que a Trácia Oriental foi... Não sei se já falaram, não quero repetir. É interessante você falar, Jorge, porque eu notei que essa parte da Trácia Oriental, eu acho que foi falada apenas aquela época em que a Grécia tentou jogar um tabuleiro de xadrez e resolveu deslocar quase que um corpo inteiro de exército para a Trácia Oriental para protegê-la, não é? Enfraquecendo o fronte. E nós acabamos só falando até esse ponto e depois não desdobramos como é que eles entregaram a Trácia Oriental para o Kemal, né? Isso ficou realmente a primeira onda de refugiados foi a onda de refugiados da Anatólia, né, da Ásia Menor. Só que, com o avanço das tropas kemalistas, eles avançam para os estreitos. Tá? Os franceses e os italianos se negam a apoiar os ingleses, que eram os últimos defensores dos estreitos contra o avanço das tropas kemalistas. E aí chega um impasse, né? Na verdade, numa cidade ali próxima aos estreitos, onde as tropas kemalistas se encontram de frente com as tropas britânicas. E aí o Kemal dá um ultimato. Se até 6 de outubro os ingleses não abrirem passagem, eles avançariam. O que os ingleses fazem? Eles procuram os franceses, imediatamente. Lord Curzon procura os franceses, e ali os franceses reagem negativamente a essa tentativa de chegar a um acordo diplomático, mas depois de uma discussão bastante intensa, concorda com uma proposta que, obviamente, quem vai pagar não são eles, e sim a Grécia. A proposta é a seguinte: o avanço kemalista nos estreitos ele vai ser estancado com a promessa de que
a Trácia Oriental, os gregos que ocupam a Trácia Oriental evacuariam a Trácia Oriental até o rio Maritsa. E com isso se detém o exército kemalista até a conferência, até o Tratado de Lausanne, quando ali se estabelece que a Trácia Oriental volta ao domínio turco. Mas dá tempo, né, vamos dizer assim, que isso seja negociado, né? E as forças britânicas não enfrentem, então, o exército kemalista. Isso é um tratado, é um armistício que é assinado numa cidade, Mudanyas, acho que é o nome da cidade. Isso é assinado, se eu não me engano, dia 11 de outubro. Ou seja, 5 dias depois do deadline dado pelo Kemal. E assim, com apoio da França e principalmente da Inglaterra, o exército, o remanescente, né, do exército grego evacua a Trácia Oriental. Então, numa canetada se perde também mais de 1 milhão e meio de outros refugiados, que é a segunda onda, então, migram da Trácia Oriental para a Macedônia. Enfim, é outra tragédia que ocorre naquela região. Jorge, é muito interessante o que você comentou, porque existe em alguns estudos, não é? Em que se detalha muito bem como o governo de Esmirna ele foi desativado. O Stergiaves ele foi o último político, logo depois que os militares abandonaram Esmirna e deixaram ela 2 dias sem governo, sem liderança, sem nada. O Stergiaves sai num navio britânico, vai até Constantinopla, e ao invés de ir até Atenas. Ele chega em Constantinopla e ele é recomendado pelo Curzon a não desembarcar em Constantinopla porque os gregos queriam a cabeça dele na cidade. E eu não consigo mais entender por que em vez de ele voltar para Atenas, ele segue para Constança, para uma cidade romena. E ali certamente ele estaria envolvido nessa questão relacionado aí ao que fazer com a Trácia, né? Eu não consigo mais achar material para entender o que aconteceu com a parte da Trácia e por que o Stergiaves ele vai com os britânicos para essa parte oriental da Europa discutir depois. Eu não sei se foi alguma coisa relacionada mais ao Tratado de Lausanne. Se você souber de um pouco desse desdobramento, o que aconteceu com ele, o que ele foi fazer, é interessante.